Quem se junta ao time de Os Pingos nos Is, nosso convidado especial, Danúzio Neto, a quem agradeço pela participação. Danúzio, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Queria também pedir sua análise e reflexão, como avaliou essa decisão dos Estados Unidos na sexta-feira, corte de parte da taxação sobre os produtos brasileiros, corte de 10%, mas ainda mantidos os 40% sobre vários itens, né? É um índice mais alto do que para outros países. Enfim, o que é preciso considerar a respeito dessa decisão norte-americana e dos desafios para as autoridades brasileiras? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas de bancada. Em primeiro lugar, quero compartilhar aqui, tornar público que eu estou extremamente honrado de estar neste momento aqui com vocês, dividir esta bancada tão famosa, tão acompanhada por todo o Brasil. É importante a gente salientar, desde o princípio, que definitivamente ninguém aqui, não existe um brasileiro que comemore essas tarifas. As pessoas confundem muito as notícias em si com torcidas do que cada um deseja para o destino, para o futuro do nosso país. E ninguém, efetivamente, que tenha ali o mínimo de conhecimento sobre política, sobre relações internacionais, sobre economia, enfim, os assuntos aí que de fato definem o destino da nossa nação, ninguém está feliz com essa situação. Dito isso, a gente vê na imprensa uma narrativa bastante ufanista, bastante distante da realidade, de que essas tratativas elas estão encaminhadas, de que o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos estão chegando no consenso, que existe uma lua de mel entre Donald Trump e Lula. Isso daí foi iniciado, como já foi pontuado aqui, ali na ONU, um encontro bastante rápido em Donald Trump e Lula, e o Donald Trump, muito sagaz até, jogou no ar a possibilidade de os dois líderes se reencontrarem depois na Casa Branca. Isso daí foi comemorado pela imprensa, enfim, que a gente já conhece muito bem, e o resultado disso é que o governo brasileiro arregou. O governo brasileiro teve medo desse encontro. Surgiram ali novamente mais narrativas para explicar esse temor brasileiro de haver esse encontro. A gente tem o episódio do Zelensky na Casa Branca, nós temos o episódio também da liderança da África do Sul na Casa Branca, que foram dois líderes que foram humilhados no encontro ali que foi apoiado pelo resto do mundo. E isso aí provavelmente foi a maior preocupação dos petistas. Enfim, toda vez que existe algo que supostamente seria uma novidade nessas reuniões, que seriam uma novidade nessas tratativas, na verdade, o governo brasileiro fala apenas de novas reuniões. A própria diplomacia brasileira acaba de falar que foi marcada uma reunião para decidir mais reuniões. E não é a primeira vez que se fala isso. Há uma semana já foi dito isso, há 2 semanas a mesma coisa, então a gente não vê avanço nessas tratativas. E essa diminuição aí das sanções não foi definitivamente por causa do Brasil. Tanto é que o Brasil, na verdade, foi prejudicado. Enquanto redes grandes de mídia estavam comemorando, Geraldo Alckmin, ele foi para a imprensa falar que o Brasil estava numa situação pior, caindo esses 10%. E é um negócio incrível, parece que o governo brasileiro não lê a carta que Donald Trump escreveu para Lula, que justifica essa sobretaxa no Brasil. E o que ele fala? Ele fala que existe agora uma tarifa morais, não é uma tarifa econômica, não é por questões de terras raras, não é geopolítica, enfim, não é absolutamente nada disso. O que está escrito na carta de Donald Trump a Luiz Inácio Lula da Silva é tarifa morais, perseguição política a opositores no Brasil, censura política das redes sociais. E sobre isso, definitivamente, o governo se recusa a falar. Enquanto houver essa recusa, aparentemente, esse impasse ele vai permanecer e quem sofre, obviamente, é a população brasileira. É por isso que, como eu falei no início dessa fala, ninguém definitivamente comemora essas sanções. A gente quer que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mas quem parece que não quer resolver é o próprio governo Lula. Pois é, deixa eu passar mais uma vez para o Mota, porque esse aspecto destacado pelo Danúzio, né, o discurso adotado de que as negociações estão bem encaminhadas, foi um primeiro passo, uma primeira vitória, novas reduções estariam a caminho, naturalmente outros encontros devem acontecer e alguns integrantes do Planalto tentam
pintar a ideia de que, enfim, novas reduções seriam divulgadas a partir do avanço dessas negociações. Mas Geraldo Alckmin, no sábado pela manhã, viu, Mota, concedeu uma entrevista coletiva, a equipe da Jovem Pan acompanhou, e ele fez uma análise em dado momento, quando o jornalista fez o questionamento, que na verdade o Brasil foi prejudicado, né? É preciso considerar que outros países tiveram uma redução total. E aí o Brasil com uma redução de 10%, alguns itens continuam com uma sobretaxação de 40%. É uma taxação e tanto. Eu fico imaginando, né, o desafio dos empresários de tentarem escoar, por exemplo, a produção. Uma grande dificuldade, Mota. A grande dificuldade de todo brasileiro de sobreviver nessa loucura, né, Caniato? Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu esperava que o governo, eu esperei que o governo tentasse emplacar a narrativa de uma vitória. Olha, tiramos a tarifa e realmente nós estamos vendo aí a admissão do que, no final das contas, o Brasil acabou sendo prejudicado, porque tarifas foram retiradas de uma série de países e nós continuamos com a tarifa de 40%. E aí, nesse caso, não há muito o que fazer, porque existe uma dissonância cognitiva, uma recusa do Estado brasileiro. É preciso que a gente seja justo. Não se trata de uma questão só de governo. O que os Estados Unidos colocaram como exigência para retirar essas tarifas, nós já ouvimos isso várias vezes, é uma mudança na direção com a qual o Estado brasileiro está lidando com várias questões aqui, principalmente com os políticos de oposição. Eu acho pouco provável que essa mudança de comportamento ocorra. E a situação dos Estados Unidos é uma situação complicada. Os Estados Unidos estão enfrentando uma série de desafios, a história da Venezuela, ano que vem tem eleições. Então, realmente é imprevisível o que vai acontecer. Eu acho pouco provável que o governo mude a sua posição e a sua retórica. Agora, Dávila, diante de medidas que foram tomadas por questões que vão além das comerciais, né? Vocês trouxeram aqui, há um ingrediente político que ditou e determinou, pelo menos parte, das medidas tomadas pelos Estados Unidos. A partir disso, o que cabe ao governo, o que cabe também ao empresariado, o que é possível fazer? Renato, tem duas medidas nessa atitude de Donald Trump. É a política e a comercial. A comercial é muito clara. Tudo que afetar o interesse norte-americano vai ser isento de tarifa. Metade das exportações brasileiras hoje não tem tarifa zero. É o suco de laranja, é o combustível, é o minério, são os aviões da Embraer, um monte de coisa importante que para os Estados Unidos é importante. Ele simplesmente, com uma canetada, suspende as tarifas porque aquilo afeta a vida do americano. Afeta o preço do café da manhã dele, suco de laranja subindo, o café. Então é muito simples. A parte comercial para Donald Trump é clara. O que afetar preços na produção de produtos norte-americanos ou a vida do consumidor norte-americano, o governo americano unilateralmente vai diminuir as tarifas. Foi exatamente o que ele fez. Quanto ao componente político, só tem um jeito, é começar a ter conversa política. E conversa política inexiste com o presidente Lula. O presidente Lula não quer conversar com o Donald Trump. Isso coloca enorme pressão no próprio presidente da República, que pode não dar certo, não pode. O Lula só quer conversar com o Trump se ele tem certeza que vai ter vitória. Não existe negociação assim. Negociação é um processo. Portanto, esta tarifa política não vai cair. Não vai cair porque não tem abertura para um real diálogo político. Então, vai cair apenas aquela tarifa comercial que afeta a vida dos americanos. Geraldo, Dávila disse, bom, o presidente Lula não quer conversar com o presidente norte-americano para tratar dessas questões políticas. Acaba sendo um cenário até cômodo para o presidente brasileiro, que vai poder justamente adotar um discurso que pode até ser utilizado no período eleitoral, apontar o dedo e falar, tentamos, fizemos nossos esforços, mas não conseguimos avançar. A culpa é deles, dos americanos. É isso que mais pesa nas decisões que estão sendo tomadas no Palácio do Planalto, Caniato. Não é exatamente a defesa do interesse brasileiro, do país, né? do que o Brasil precisa
em relação aos Estados Unidos para os próximos 10, 20, 50 anos. A única preocupação que existe hoje, isso é absolutamente perceptível em todas as manifestações, sobretudo vindo do presidente da República, é em relação à narrativa. A ênfase, a forma como as coisas são contadas. Isso tudo demonstra que o que há de essencial ali é poder chegar em 2026 com alguma história para contar. E a gente precisa lembrar, Canhoto, que esse é um governo que não terá coisas relevantes a apresentar à população brasileira no ano que vem, ao se pleitear uma reeleição. E quando você não tem conquistas relevantes para mostrar, é muito importante nesse tipo de política que se faz no Brasil você ter em quem colocar a culpa. E o governo está cozinhando ali o culpado perfeito, que é os Estados Unidos, que quis invadir a soberania brasileira. O governo fez de tudo para proteger o Brasil, porque havia no Congresso Nacional aqueles que estavam querendo votar para equiparar os grupos, essas organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas, que isso ia abrir a porta para os Estados Unidos invadir o Brasil. Então é esse tipo de narrativa que está dominando a preocupação do governo brasileiro nesse momento. O pior disso tudo, Caniato, é que essas coisas são completamente perceptíveis, né? Os governos de países sérios, eles acompanham comportamentos, declarações, né? Eles sabem como está sendo a condução do Brasil. E aí eles ficam vendo que não há nenhuma preocupação do governo brasileiro em se discutir a sério determinados assuntos que são levados a sério pelo mundo inteiro, menos por nós. E aí o Brasil vai ficando ali em segunda, né, para escanteio ali, sempre nessa expectativa de que sobre alguma coisa. É o nosso complexo de vira-lata, né? A gente fica com o pires na mão, vendo se cai alguma esmola, mas a gente está preocupado com outra coisa, não está realmente querendo trabalhar, lutar, se dedicar para transformar a realidade do país. Pois é, tem aquela história, né? O trem está passando e mais uma vez o Brasil não vai embarcar, né? Vai esperar o próximo trem, né? Quando? Danúzio, esse cenário de indefinição, se essa situação se mantiver, se as relações entre Brasil e Estados Unidos continuarem sendo esgarçadas, quais lhe parecem as consequências imediatas, a curto e médio prazo? Mais uma vez o Brasil perdendo oportunidades? O Brasil vai perder oportunidades, mas isso daí acaba sendo uma muleta do governo. Aparentemente, esses governos de extrema esquerda, como é o caso do Brasil, eles não se preocupam muito com a qualidade de vida da sua população. Vide a situação da Venezuela, que tem o mesmo espantalho, lutam contra o imperialismo. Então, nessa situação em que a vida da população, a vida do cidadão comum só piora ano a ano. Cuba, a mesma coisa, o mesmo espantalho. Coreia do Norte, o mesmo espantalho. Então, o modus operandi que a gente está seguindo, onde a gente está se espelhando, é o que deu de errado no resto do mundo, que é escolher um inimigo ali, que é o imperialismo, nesse caso, o imperialismo dos Estados Unidos, assim chamado por eles, e colocar toda a culpa do mundo, que acontece de ruim, nesse espantalho. O caso de Cuba é bastante emblemático e o Brasil aparentemente está se espelhando nisso, porque lá eles costumam colocar, na verdade, a esquerda mundial como o culpado do atraso que eles vivem, aquela miséria generalizada que os professores do ensino médio escondem, pintam como se fosse uma maravilha. Eles colocam como grande culpado o embargo econômico dos Estados Unidos, quando, na verdade, Cuba tem relações internacionais, trocas comerciais com o resto do mundo, que são proporcionalmente superiores ao do Brasil. Então, Cuba não é tão fechado assim quanto essa esquerda tenta definir. No caso dessa suposta interferência dos Estados Unidos em assuntos internos aqui do Brasil, eu tenho apontado para o pessoal que me acompanha a situação de Israel. Israel está passando ali por questões judiciais do Benjamin Netanyahu, que tem apontamentos por parte do Donald Trump pedindo que tanto o presidente de Israel quanto o judiciário de Israel, eles relevem esses processos que aconteceram, pelo menos para deixar o Benjamin Netanyahu terminar o seu mandato.
para ele continuar o seu trabalho como político por causa das guerras que Israel está envolvido naquele momento. E por incrível que pareça, quando essas tratativas começaram entre Estados Unidos e Brasil, ali em meados do ano, foi mais ou menos quando teve ali os conflitos também de Irã com Israel. E o judiciário israelense paralisou os processos que haviam contra Benjamin Netanyahu, justamente atendendo a um pedido dos Estados Unidos, porque eles entenderam que não valia a ferro e fogo tratar os seus assuntos internamente como se não houvesse consequências internacionais. Aqui não. Aqui a gente não quer conversar com esses atores de relevância. A gente quer conversar com a Venezuela, a gente quer conversar com Cuba, a gente quer conversar com a Rússia e fecha a porta para a principal potência do planeta, que por acaso é a que está justamente no nosso continente. Você, Mota, para a gente fechar essa discussão, quando a gente olha para frente, o que a gente pode e deve esperar? Naturalmente, eu acho que há vários ingredientes para elencarmos, discutirmos, enfim, é possível projetar, sei lá, uns 2, 3, 4 cenários, mas você que acompanha há bastante tempo esse tipo de discussão, sabe como a banda toca, o que é possível trazer e projetar para o nosso público? Eu tenho a impressão que o governo vai continuar aproveitando a narrativa que ele criou em torno desse assunto até o dia das eleições. Aconteça o que acontecer. Eu acho que existe uma possibilidade da política dos Estados Unidos em relação ao Brasil sofrer uma mudança ou um ajuste, dependendo do que vai acontecer na Venezuela. Há pessoas que dizem que esses eventos da Venezuela são parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos para a América Latina. Uma estratégia que, sem dúvida nenhuma, envolveria também o Brasil. Então, a princípio, eu não vejo os Estados Unidos gastando muito mais energia em negociações com o governo brasileiro.